Fala povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco então sobre a geografia enquanto ciência e enquanto disciplina escolar aqui no Brasil, no território brasileiro, certo? No vídeo anterior então a gente falou um pouco sobre a história do pensamento geográfico, sobre a evolução do pensamento geográfico, né, que a gente chama da epistemologia da geografia, falando sobre Alexander von Humboldt, Carl Ritter e como aconteceu então a sistematização desse conhecimento geográfico. E faltou a gente compreender como ocorreu, então, o desenvolvimento da ciência geográfica aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouco sobre a geografia, sobre a ciência geográfica no território brasileiro, né? Quando que ela chegou no Brasil, como que ela passou a ser ensinada aqui, como que ela se firmou enquanto disciplina escolar, como também ocorreu os primeiros cursos, né? O surgimento dos primeiros cursos de geografia nas universidades, né? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. E aqui no Brasil, então, a geografia passou a ser oferecida, né, como disciplina escolar a partir do ano de 1837, né, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que foi uma escola criada para ser o modelo, né, escolar, né, uma escola modelo, certo? E só depois de 100 anos que a geografia passou a ser oferecida, então, como uma ciência para ser ensinada nas universidades. Foi aberto então o curso de Geografia da USP, né, da Universidade de São Paulo. Quase 100 anos depois, na verdade, né, em 1934, que foi aberto, foi oferecido então o primeiro curso de graduação em Geografia na USP, né, pela Universidade de São Paulo, Então teve uma trajetória aí de quase 100 anos que a geografia era ensinada em escolas sem ter um curso superior de geografia no país, né? Só em 1934, então, que a geografia passou a ser oferecida pela USP, né, para formar então profissionais na área de geografia. Então, a partir da década de 30, né, de 1930, que o Brasil passou por uma expansão, né, na sua rede de ensino, passou por uma expansão escolar. E de lá para cá, então, a geografia ela se manteve e se firmou, né, em todos os anos da educação, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E de lá para cá também teve a abertura então de vários cursos de geografia de graduação, né, de licenciatura e bacharelado em geografia em diversas universidades do Brasil todo, né, que oferece esse curso para formar professores, né. Então é bem interessante a gente analisar essa história, né, da geografia, que pega desde lá da Grécia Antiga, passa pelo século XVIII, século XIX, com a sistematização então desses conhecimentos que eram elaborados na antiguidade, né, por esses filósofos, matemáticos, esses naturalistas, né, que acabou então passou, né, a ser sistematizado a partir do século XVIII, XIX, principalmente por Alexander von Humboldt, né, que é considerado então o pai da geografia como a gente conhece ela hoje. E é interessante a gente ver também que a geografia então partiu da escola, né, que era ensinado por outros profissionais formados em outras áreas, na Europa como um todo, né? E foi para a universidade depois, né? Para aí então começar a formar professores especializados que iriam posteriormente ensinar geografia nas escolas. A geografia então ela se firmou enquanto disciplina escolar em praticamente todos os países da Europa. Então a gente tem o exemplo da França, Alemanha, a própria Grã-Bretanha, né, que firmaram, né, então, né, a geografia como uma ciência, né, tanto acadêmica como também escolar, né, uma disciplina escolar. Já nos Estados Unidos ela não tem uma força tão grande assim, né? A disciplina de geografia nos Estados Unidos ela não é oferecida em alguns estados, né? Ela não é uma disciplina obrigatória, digamos assim. Até vou ler aqui uma parte que eu achei interessante, olha. Nos Estados Unidos, até hoje a geografia é pouco difundida no currículo da educação básica. Cerca de metade dos estados norte-americanos não oferece a disciplina de geografia para os estudantes, né? Então é algo bem peculiar, né, e bem preocupante, né? Porque a disciplina de geografia é uma disciplina bastante importante, né, para a gente conhecer e compreender melhor as relações entre homem e natureza, né, a transformação desse espaço geográfico, né? Então é algo que a gente precisa ter um conhecimento, uma dedicação aos estudos, né? Algo que a gente precisa, então, que tenha força, né? Que seja mais difundida
e que chegue cada vez em mais escolas do mundo como um todo. É uma ciência, né, que contribui muito para a melhoria da sociedade e para os estudos, né, acadêmicos e para a transformação da realidade como um todo, né. Pelo vídeo de hoje seria isso. Muito obrigado por ter assistido, por ter estudado geografia com a gente. Continue estudando geografia para compreender melhor o espaço geográfico no qual a gente vive. Um grande abraço. Ciência e como uma disciplina escolar, então a gente consegue... Sobre o que eu estava falando? A sistematização da geografia. Então, pelo vídeo de hoje... E faltou, então, a gente